Voltamos agora com o programa Via Mídia Business, falando hoje com Wagner Oliveira, proprietário da Rede Primavera, que compreende o Hospital Primavera, a Diagnose e a Policlin. O primeiro bloco, ele falou um pouco da história pessoal dele, como é que foi essa parte de se decidir por medicina, ele que veio de Propriar para cá, né, muito pequeno. E nesse segundo bloco aqui, Wagner, eu queria que você mostrasse para os nossos telespectadores, falasse um pouco da sua história. Como é que foi essa mudança? Você começou como? O que foi que lhe deu qual foi a formiga que lhe mordeu, que lhe tornou empresário? Porque o médico, primeiro que o médico já tem a sua carga horária muito sacrificada, né? Porque você dá plantão, enfim, isso é empresário, você tem que ter um outro preparo, que talvez um médico, tendo só a sua profissão, tivesse um pouco mais de dificuldade. Porque, por exemplo, quem é profissional liberal, nas suas profissões que não seja na área médica, eu acho que tem um pouco mais de facilidade. Eu acho que a carga horária e o trabalho em si do médico é bem sacrificante. Então, você começou com o Hospital Primavera, começou com a Diagnose. Explica a gente aí, como é que foi essa mudança aí? Na verdade, como eu comentei no bloco anterior, eu tinha um consultório e tinha ali meus empregos, né? E numa dessas idas para Ribeirão Preto, como falei, que eu já tive algumas vezes lá, eu passei numa sala, eu não esqueço isso aí, aí vi uma porta aberta e perguntei, o que é aquilo ali? Aí, isso em 1979, 80, por aí. Certo. Isso é um aparelho de ultrassom. Eu digo, ultra o quê? Ultrassom. Não sabia nem o que era, Não, né? não existia, né? Aí era uma coisa nova, inclusive, no mundo inteiro. Ultrassom tinha 5, 6, 7 anos de uso clínico. Né? Então, os primeiros aparelhos chegando no Brasil, e era uma coisa absolutamente diferente do que são os equipamentos hoje, é natural, evoluíram bastante. E eu entrei ali, tinha um médico lá, de nome Cassiano, eu digo, isso aí, ele foi explicando como era. Que tal. bicho é esse aí? Aí veio a primeira paciente, a segunda, tal, e eu fui vendo aquilo, uma imagem muito diferente do que hoje, mas assim mesmo aquilo me atraiu bastante. E aí o que eu pretendia fazer, que era frequentar o ambulatório de esterilidade e de infertilidade da Universidade de Ribeirão Preto, né? Na Faculdade de Medicina, eu ali já pedi para ficar o meu período, eu gastar ali vendo equipamento de ultrassom. Certo. Né? Então ali começou o namoro, né? Mas era um equipamento que existia pouca gente sabia e era muito caro, Devia uma ser tecnologia, muito caro, exatamente. né? Mas eu fiquei ali, fiquei o tempo vendo aquilo ali, saí, voltei para Caju para trabalhar, muita saudade, né, do que tinha visto. E uma segunda oportunidade, acho que 8 meses, um ano depois, eu voltei para Ribeirão Preto. Então já encontrei um equipamento assim, bastante diferente daquilo que eu vi, era um equipamento da Philips, né? E o anterior era da Siemens, né? Certo. Um Vidozon da Siemens, o outro era um equipamento da Philips, que eu lembro bem do modelo, porque era aquele modelo daquele bombardeiro americano que na Guerra do Vietnã jogou muita bomba napalm em cima dos vietnamitas, né? E ali era um B-52, né? Era um Philips B-52, vários módulos, e aí me encantou mais, porque eu já conseguia ver com mais facilidade o bebê mexendo, o coração, o fígado. Deve ter sido uma experiência interessante. Muito, muito. E ali foi, se eu já tinha namorado e até pensei em noivar, e ali eu já senti que era para casar e ter filhos, não é? E daí a coisa foi se sedimentando. Eu fiquei ali, depois voltei novamente a fazer outro curso, e dessas vindas foi voltar para Aracaju, e sempre sonhando em comprar um equipamento daquele. Até que chegou o momento, não é? Eu digo, vamos enfrentar. Foi atendendo com a clientela, juntando um dinheirinho Juntando dinheiro, fui no banco, pedindo dinheiro emprestado tal, e comprei aquele equipamento. Certo. Eu lembro que era de dia trabalhando e de noite com insônia, era pipoca guaraná para poder acompanhar a minha insônia, não é? E como pagar aquele equipamento. As prestações vencendo. Vencendo, os pacientes iam fazer exame, perguntavam se não fazia mal, como era, como é que ia ver o bebê, se aquilo não... Se não afetava, né, o bebê. Exato, alguns colegas ligavam para saber, mas a coisa foi se sedimentando, não é? E aí eu comprei o equipamento, depois eu melhorei o modelo do que eu tinha comprado, e aí aluguei uma casa. Isso em 81? Isso já em 81, eu comprei
Em 81, 82 eu comprei o aparelho de ultrassom, o primeiro aparelho, não é? E aí eu fiquei trabalhando numa clínica que eu tinha consultório, no mesmo espaço, eu fazia exames e atendia as pacientes. E começou a aumentar o movimento, aquela novidade, começou a mostrar o sexo, mostrar algumas alterações, aumento de líquido amniótico, menos outras patologias da gravidez, o envelhecimento precoce da placenta e tudo aquilo ajudou. Começou o obstetra, não é? E os cistos ovarianos, coisas muito dessa área, porque também se usava em outras áreas, na área de clínica médica, até se usava menos, mas eu preferi fazer ultrassom só dentro da minha especialidade. Então aquilo começou a crescer. Era seu campo de conhecimento. O meu campo de conhecimento que eu gostava de fazer. E aí eu resolvi alugar uma casa, não é? E criar uma clínica com ultrassom, e aí adquiri também um aparelho para fazer o exame de lâmina, que é a citologia, né, e a colposcopia. Então eu já tinha ali uma clínica pequena. Já estava o embrião já todo montado de uma clínica. Exatamente, a galinha pôs o ovo, não é? Então estava ali posta a coisa aí, e nasceu o pintinho, e ali foi o início. Ali foi o início, né? Foi o início de tudo. Como era o nome da clínica? Era clínica, começou com serviço de ultrassonografia. Certo. E aí depois eu coloquei na placa citologia e colposcopia. Então não tinha clínica, era um serviço de ultrassonografia. Entendi. E aí foi quando eu resolvi crescer, né? E fui no banco, pedi mais dinheiro emprestado, né? Mais noites sem dormir. Comprei uma casa. E aí eu construí, praticamente derrubei metade da casa, fui reformando e já fiz uma clínica maior em outro local, na rua de Santa Luzia, onde hoje tem a diagnose da Rua Campos, que eu fui comprando imóveis, a frente dela é para a Rua Campos, mas ali foi a primeira, Santa Luzia 905, né? Tinha um curso de inglês, Pink and Blue ali, e aí eu comprei aquilo ali e fiz. E foi expandindo, né? Reformei completamente, não é, devendo, e fiz a primeira clínica. Bom, e aí foi. Naquele ponto, eu comecei depois a convidar médicos para ter consultório, depois montei um laboratório de análises clínicas, e aí a coisa já foi se desenvolvendo, não é? E em um determinado momento, nesse mesmo tempo, eu já comecei também a comprar os imóveis vizinhos ali. Comprei uma ou duas casas, incorporava, reformava, e a coisa foi crescendo. Você como médico nessa clínica, você administrava esse negócio? Você tinha alguém para administrar? Você era médico e empresário na época? Como é que se deu essa transição? Estou falando isso para muitas pessoas que estão em casa pensando que são profissionais, são médicos, por exemplo, estão se formando, ou enfim, ou tem outras áreas aí, estão trabalhando. Tudo bem, mas como é que eu vou fazer essa transição? Como é que eu vou continuar? Você contratou alguém para administrar esse negócio na época? Na época era diagnose, né? Diagnose. Era diagnose. Isso. Então, como é que você fez isso? Você tinha plano de negócio, você esboçou, porque não era um administrador, digamos assim. Você tinha um espírito empreendedor, desde pequeno, mas o espírito empreendedor em si não lhe propiciava o sucesso, você não chegava. Isso. Você tinha que ter um estudo. Como é que você fez isso? Você tornou como isso real, a administração desse negócio? Na verdade, como não é uma história incomum, é a história de muitos empresários que estão aí. É sempre naquela fase, até porque você tinha pouco acesso a esse tipo de informação, as coisas eram vistas de uma forma muito empírica, então as coisas foram feitas muito no achismo, né? Eu achava, né? Achava e ia fazendo. Tentativa e a coisa tal, então, mas sempre também cauteloso, e a coisa foi andando, né? Eu ia experimentando novas situações e a coisa foi andando e foi se firmando. Os procedimentos. Né? Exatamente. E aí, como eu disse, fui comprando uma casa vizinha, até que chegou em um determinado momento, eu recebi um amigo meu, que hoje é o maior empresário de saúde do Brasil, Jorge Moll, que é o dono da Rede DOR. Certo. E nós, grandes hospitais em São Paulo. No Rio, Recife. Rio também, né? E aí, uma dessas, ele disse: Wagner, por que você não faz como eu lá no Rio, que tem o Cardiolab? Ele não tinha Rede DOR, era o Cardiolab, que eu tenho uma unidade aqui, faça ele. Eu lembro bem que ele veio dar uma aula aqui, que ele era professor, e aí
nós saímos juntos e tal, e ele disse, por que é que você não faz? E aí, por que não? Não é? Então aí montei uma unidade no Siqueira Campos, e aí fui. Né? Uma unidade ali, uma unidade aqui, aumentando, buscando novos serviços, aí já comecei a dar um tom mais profissional. Agregando outros profissionais, né? Exatamente, e a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Isso era a diagnose. Isso era a diagnose. E a Policlin, como é que veio? Bom, o que é que Foi aconteceu? mais dinheiro no banco que você tomou, não, né? Mais dinheiro no banco, Ah, sempre tendo apoio, né? Sempre tendo apoio. Aliás, eu lhe confesso que quando olho a história de minha vida aqui para frente, eu encontrei muitas pessoas, inclusive os bancos que me apoiaram, né? E pessoas que sempre tiveram muito boa vontade comigo. O banco em si, para o empresário que tem equilíbrio e que consegue fazer as suas contas, fazer as coisas direito, o banco é um bom parceiro, digamos assim, um bom apoio. Agora tem que tomar cuidado também com aquelas taxas de juros que são abusivas, são taxas muito, muito acima do mercado, tem que tomar cuidado. Mas o banco, quando você precisa e faz a coisa correta, eu acho que é um bom parceiro, né? Quando você tem um negócio viável, você tem que estudar o negócio, saber. E hoje, cada vez mais, você tem que ter esse cuidado. E usar esse dinheiro do banco para implementar seu negócio. Sim. Uma coisa que já está dando certo. Não pode botar, vamos tentar a sorte, porque aí é mais complicado. Ou dividir o dinheiro. Vou comprar um carro e vou montar meu negócio, acho que dá. Não pode ser por aí. Compra uma casa de praia e bota ali no meu negócio. Você tem que vender o carro e colocar lá dentro do seu negócio. Vai de ônibus, de pé. Verdade. Mas me conte aí, e essa Policlin, como é que foi? Quando eu abri as clínicas nos bairros, comecei a abrir, e nessa época eu atendia nos bairros, eu tinha um convênio com o SUS, porque até então tinha uma tabela que valia a pena você realizar alguns procedimentos. Eu criei uma política onde eu não diferenciava a qualidade do exame, do equipamento nas regiões da zona sul da cidade com aquela dos bairros. Mais populares. Mas é da natureza das pessoas, isso você tem que... eu comecei a perceber que incomodava, né, pessoas que tinham um plano, vinha aqui, uma coisa desse, se não incomodava, mas como é que você atende lá, a pessoa vai pelo SUS, com a guia do SUS, eu tenho que pagar. Então eu resolvi segmentar, né? Eu criei um plano, eu criei o segmento prêmio, vamos dizer, um segmento melhor, que era a diagnose, e passei a chamar essas unidades nos bairros da cidade, e tem uma em Itabaiana de Policlin. Né? Agora, isso foi na época, há 15 anos atrás, 20 anos, porque hoje essas unidades, as cidades foram crescendo e elas foram se tornando cada vez mais dentro de um mercado de poder aquisitivo melhor. Né? Hoje, certamente, se eu fosse fazer isso, eu já não... Todas teriam a mesma... Seriam todos com o mesmo padrão. O mesmo padrão, até porque essas unidades têm uma característica, obviamente não são iguais, são mercados, cada mercado tem sua peculiaridade, sua região, mas são clínicas hoje muito bem frequentadas, e nós, há mais de 10 anos que não atendemos SUS. Então, então passamos a atender classe A, classe B, pessoas que pagam ali, juntam algum dinheiro, vai lá, particular não é muito, mas hoje funciona dessa forma. Hoje tem quantas unidades da diagnose e da Policlin? Nós temos 8 unidades, 3 diagnose, uma na Rua Campos, tem uma na Gonçalo Prado e uma na Avenida Barão do Maruinha, na Praça da Bandeira, que é diagnose. Nós temos 5 Policlins. Tem uma no Siqueira Campos, uma no conjunto Dom Pedro I, que é aquela perto da Avenida Maranhão, aquela região, uma avenida bastante movimentada que tem ali. Certo. Tem uma no Augusto Franco, tem uma no Orlando Dantas, no conjunto Orlando Dantas, que é perto do Augusto Franco, no caminho, e tem na cidade de Itabaiana. Essas são as Policlins. Entendi. Né? E o hospital? Que é a 9ª unidade, né, o hospital. O hospital, na verdade, ele tem quanto tempo o hospital? É mais recente, né? Ele faz 8 anos agora, em 18 de outubro, dia do médico. Foi quando a gente abriu o hospital. Tem 8 anos. 8 anos, faz 8 anos, completo 8. Nós ainda temos 7 caminhando para 8. Interessante, então. E aí com o hospital você fez a rede Primavera toda,
né? E o hospital, na verdade, já é um terceiro passo do empreendedor, né? Verdade, O verdade. hospital já é uma estrutura maior, mais robusta. E aí essa parte do hospital e do seu mercado de saúde, do mercado de administração, a gente vai falar nesse instante aí, nesse terceiro bloco, que até agora nós falamos da sua história, a história das empresas, como é que você, enfim, foi constituindo elas, foi no dia a dia, batalhando. E agora eu quero saber, com o dedo na ferida, vamos falar do mercado, né? Sim. Vamos falar os seus conselhos que você tem para dar às pessoas que querem empreender e especificamente no seu mercado de trabalho, que é o mercado de saúde. A gente volta já já.